Bom, aqui estamos e então vamos visitar Nazaré. Não houve nenhuma troca de cassetes. Vocês estão a pensar, não, aquilo não é a Nazaré que eu conheço, a Nazaré que tem o sítio e a pedra de Grilhinho, porque a Nazaré é uma imagem familiar ao olhar de todos os portugueses. Mas aquilo é Nazaré, a cidade da Palestina, a cidade onde nasceu a Ave Maria. Nasceu a Ave Maria e nasceu o nome desta vila onde nós estamos. Isso é uma história bonita, uma história que passa por um milagre e passa pela devoção dos pescadores e passa por aquele santuário, mas eu acho que tudo começou num lugar também aqui não longe da Nazaré, mas um lugar que tem andado esquecido. É esse lugar que agora vão ver. Naturalmente impressionou-os e disseram, mas que abandono, mas como é possível uma coisa estar... O que acabaram de ver é o que resta de uma igreja visigótica, uma igreja onde se deve ter dito missa ali pelo ano 600, portanto, há 1400 anos. E acho que não disse durante muito tempo, porque em 711 vem a invasão árabe, os lugares de culto cristão extinguiram-se, pelo menos deste. Não há nenhuma notícia que tenha continuado. E depois a igreja esteve submersa, porque isto de naufrágios não é só no mar, também é no tempo. Aquela igreja pode dizer-se que afundou-se. Afundou-se, esteve a servir de estábulo, esteve a servir de celeiro, esteve a servir de palheiro, sei lá se esteve a servir de presépio, esteve a servir de tudo durante 1400 anos. E foi agora que a encontraram. Vieram os arqueólogos e disseram, meu Deus, mas isto é visigótico. Isto lembra muito São Frutuoso de Montélios, que é uma das raras joias da arte visigótica aqui em Portugal. Bom, há essa de Montélios e há esta da Nazaré. Esta apareceu não há muitos anos, em todo caso já há bastantes para que se pudesse ter feito qualquer coisa. Hein? Não quero absolver, não quero condenar, mas também não estou a absolver ninguém. Aquilo que ali está é uma relíquia absolutamente preciosa. E está ligado, não tenho dúvida nenhuma, com a história da Nazaré. É uma igreja visigótica e, como sabem, o rei dos visigodos era o rei Rodrigo. Foi o último rei visigodo. Ele estava no trono quando vem a grande invasão árabe de 711. Ele tentou ainda conter o invasor da Batalha de Guadalete, mas foi derrotado. E aí a verdade é esta, a verdade é que não se sabe mais nada do rei Rodrigo. Perde-se na bruma da memória. Mas acha-se na lenda da Nazaré. Dizem que o rei fugiu e foi esconder-se onde? Aqui no sítio da Nazaré. Foi e levava com ele uma relíquia absolutamente preciosa. O quê? Imaginem, nem mais nem menos,
uma imagenzinha assim de Nossa Senhora, assim pequenina, palmo e meio, traçada à canivete, só que era traçada pelo canivete do São José. Foi o próprio São José quem lá, na cidade de Nazaré, traçou aquela imagem de uma jovem e linda mulher que estava dando de mamar a um menino. O menino que não era filho dele, José, o pobre carpinteiro, porque o menino era o próprio Filho de Deus, mas enamorado, comovido, transfigurado de ternura, o velho carpinteiro foi assim esculpindo o busto da sua doce esposa. Bom, estão a ver até que ponto uma imagem destas era preciosa. E o rei Rodrigo trouxe aquilo como um tesouro, e quando teve que fugir daqui, porque a certa altura o rei Rodrigo também fugiu daqui, mas deixou-a muito bem escondida lá numa cafurna das rochas, num sítio onde ele esperava que ninguém pudesse chegar. Bom, mas chegou. E agora aqui a lenda é muito engraçada. Diz que no ano de 1179, muito engraçado, porque 1179 é o ano em que o Papa reconheceu a independência de Portugal. Repare, o ano em que Portugal nasce para o Papa é o ano em que a Senhora da Cristandade, escondida ali pela devoção do rei Rodrigo, aparece à luz do sol. Aparece e a partir daí não deixou de fazer milagres. A Senhora fez imensos milagres. Eu acho que é uma evidente ligação entre esta ideia de uma mensagem cristã representada pela Virgem de Nazaré, escondida durante séculos e séculos, e a mensagem cristã presente num templo cristão do tempo dos visigodos, que esteve silencioso, amordaçado durante todo o tempo da ocupação sarracena. Aí começa a Nossa Senhora a fazer milagres. O mais conhecido, esse é o chamado milagre da Nazaré, é o milagre do Dom Fuas Roupinho, que é realmente um belo milagre. Devo dizer que estão agora a dizer, então, mas isto hoje é tudo milagres, vão ver que não. Isto tem um fundo de verdade. O milagre é este. Dom Fuas Roupinho, cavaleiro de Dom Afonso Henriques, cavalgava num soberbo cavalo à rédea solta, cavalgava atrás a perseguir uma corça, uma bela corça enorme que corria vertiginosamente dentro dele, entre as estevas, e o cavaleiro, generosamente, de lança em risto, corria através da corça, e a corça, que era o diabo, claro que a corça era o diabo, ao chegar à beira da floresta, precipitou-se no mar para que o cavaleiro, evidentemente, morresse afogado. Só que aí Nossa Senhora apareceu, segurou pelo cabresto da mão da besta e não deixou que o herói caísse no abismo. O fundo de verdade é este. É que Dom Fuas Roupinho realmente existiu, foi almirante, perseguiu os corsários, assim como o Dom Fuas persegue a corça, ele perseguia os corsários e caiu no mar e morreu afogado. A história é esta. Também me parece uma estilização feita por este misterioso artista que é realmente o talento do povo e que transforma o drama e a gesta dos primeiros marinheiros portugueses que continuam no mar a guerra contra o Islão, transforma isto numa linda lenda que hoje se continua a venerar na Nazaré. Eu não sei, claro, não sei qual é a verdade, eu estou aqui só
tenho dito tanta vez, eu não estou a ensinar nada a ninguém, mas estou a deixar, enfim, umas sementes de reflexão. A verdade é que esta lenda e este conjunto de factos foi depois utilizado como culto popular. É certo que já no século XIV, no tempo do rei Dom Fernando, o da Leonor Teles, vinha aqui muita gente à tal Senhora da Nazaré, Senhora daquela Nazaré que vimos na Palestina e que estava aqui no sítio onde foi achada. Ainda hoje, esta enorme falésia se chama o sítio. E agora dizem que é o sítio da Nazaré. Não dizem a verdade toda. O sítio onde foi encontrada uma imagem da Senhora da Nazaré. Sítio da Nazaré é um resumo de uma longa história. Pois bem, aí já havia um culto no século XIV. Aquela pedra que estão a ver, é séculos XIV, XV. E representa um pequeno templo que aí havia, exatamente sobre a gruta onde apareceu a imagem. E ali ao lado, também vão ver, reparem, aquele sinal, eu não sei se o veem bem, está pintado de encarnado, não sei que diabo foi este, pintado de vermelho, a pata do cavalo. Mas ali foi onde o cavalo do Dom Fuas enfiou a pata e fê-lo com tanta força que ainda hoje lá está aquele buraco. Justamente aqui, nesta pequena ermida que é a do culto primitivo, há duas lápides muito curiosas. Uma conta a história do milagre, da aparição e do Dom Fuas, tudo isso, essa lenda em português. E a outra faz um resumo da história em latim. Bom, hoje pergunta-se, mas que era essa, latim? Pois então os romeiros sabiam latim? Julgo que não, julgo que poucos sabiam latim. O que acontecia é que o latim era, no fim do século XVI, a língua universal. Quem vinha de fora podia entender o latim e certamente não entenderia o português. Nesse sentido, penso que estas duas grandes lápides são os primeiros cartazes de promoção turística da Nazaré. E a verdade é que a devoção e a lenda galgaram o mundo e estão presas a imensas recordações piedosas. Aqui muito perto, aqui junto da ermida, fica um pequeno padrão com uma lápide a dizer que o Vasco da Gama, antes de partir para a sua grande viagem na Índia, veio aqui para pedir a proteção, porque esta senhora protegia os marinheiros. E depois de voltar da viagem, voltou aqui para agradecer ter escapado com vida. Isto diz a lápide, eu não sei se isto foi ou não foi verdade. Realmente é impossível, nessa fase, já destrinçar o verídico do maravilhoso. Com isso liga-se uma das lendas da Nazaré que eu acho extremamente bonita. Diz que quando o Vasco da Gama veio aqui a primeira vez, trazia ao peito uma enorme cadeia de ouro, pesada, maciça, e joelhou-se diante da imagenzinha da Virgem, a tal dos rochedos, que tinha aqui ao pescoço um fiozito de prata. E então ele trocou a sua pesada cadeia de ouro por aquele inocente fio de prata. Claro que para ele valia imenso, pois, claro, era uma relíquia miraculosa. Parece que fez um mau negócio, mas não fez. Ele é que ganhou. Porque quando ia na viagem, chegou ao Cabo da Boa Esperança, era uma tempestade terrível, as ondas levantavam-se como muros e ele estava a prestes de ir a pique com toda a gente, quando ele se lembrou
lembrou-se do filho da Senhora da Nazaré. Aí foi buscá-lo, deitou-o ao mar e, subitamente, a tempestade acalmou e os 3 navios debaixo da gama puderam passar e lá chegaram a Calicut. Reparem como isto é parecido com a lenda da nau Catrineta. Deu um estouro demónio e acalmaram vento e mar. Claro que é uma história que nem sequer é verossímil, porque quando Vasco da Gama, se ele veio aqui antes de ir, não tinha com certeza nenhuma cadeia de ouro ao peito, porque ele era um pobre escudeiro, e se tivesse a cadeia de ouro, sabem que as cadeias prendem. Ele não tinha ido. Quem fez os descobrimentos não foi quem já tinha, foi quem precisava de ter. Bom, a verdade é esta, é uma lenda como tantas outras, e a devoção da Senhora da Nazaré é uma das realidades do nosso imaginário. Os romeiros eram tantos, dizem todas as crónicas, que nem cabiam no largo. Ora, eu vou pedir que mostrem o largo para vocês verem quantos eram os romeiros. Pelos fins do século XVII, exatamente entre 1680 e 1690, construíram um templo novo. É esta que chamaram a Igreja do Milagre. Este lugar em que estamos é uma galeria que foi feita no lugar onde havia uns alpendres, onde se deitavam os romeiros. Claro, nessa altura não há hotéis, não há estalagens, e as pessoas, para passar a noite, deitavam-se aqui, deitados nos seus capotes, aqui, todas as noites. Isto era uma multidão. E é curioso que esse movimento continuou, ainda hoje vem muita gente. Disseram-me aqui que nos meses de julho e agosto, o número de visitantes à Igreja do Milagre excede 500 mil. 500 mil é realmente um número muito alto. Bom, em todo caso, hoje já não há essas peregrinações medievais enormes, e há uma certa tendência para substituir já, enfim, os romeiros por uma espécie nova, os turistas. A Nazaré de hoje é uma terra muito recente. Eu acho que terá, 200 anos? Isso por uma razão. É que toda aquela zona onde veem hoje o casario, há 200 anos era mar. Depois foi realmente assoreando, os pescadores puseram ali umas cabanas para guardar redes, para guardar a tralha da pesca. Quando viram que o assoreamento era definitivo, em vez das cabanas fizeram umas casinhas pequenas, e aí começa o hábito da praia. Ora bem, a praia está ligada ao comboio. A praia em Portugal nasce com a classe média. É por isso que quando eu às vezes ouço dizer este ano o turismo desce, o turismo sobe, tudo isso é o comportamento da classe média. A praia, o sol, o mergulho, o banho, o chalé, tudo isso foi trazido pela classe média que o comboio veio criar em Portugal. E é realmente no século XIX que nasce esta Nazaré cá de baixo, porque entretanto lá em cima é o sítio da Nazaré, mas o nome vem cá para baixo. A Nazaré é isto e hoje distingue-se. Esse processo de crescimento da Nazaré ainda hoje se pode observar. A gente passa lá por cima e vê as ruas todas, são retas que parecem descer
da encosta da Pedreneira para o mar. Não é assim. Foram as casas, o primeiro a chegar fez a sua casa mesmo virada para o mar. O segundo fez logo atrás. E hoje são aquelas retas que marcam, de facto, como uma escala de tempo, o processo de crescimento da Nazaré. A presença dos pescadores e a atividade pescatória da Nazaré ainda é muito, muito sensível e muito verdadeira. Claro, hoje, como sabem, fizeram um porto de abrigo, portanto, aquelas imagens que os fotógrafos de há 50 anos caçavam dos barcos empurrados à força de ombro, a entrar na vaga, a estalar contra a espuma, tudo isso hoje faz parte já, enfim, do Museu da Fotografia, mas continua a haver pescadores, continua a haver uma intensa vida local. Quem vier aqui fora dos meses vindo do verão turístico ainda pode encontrar mulheres nazarenas vestidas a rigor. E o encanto da terra que hoje a Nazaré é realmente uma cidade, não é cidade, eu digo cidade por engano, porque talvez merecesse ser, mas é uma vila inesquecível, uma vila luminosa, acolhedora, é realmente é um ninho de simpatia, de facto é. E esta paisagem incomparável. Porque a lenda e a verdade aqui misturam-se. Aquele monte ao longe é o monte onde estava o tal frade que acendia à noite fogueiras para o rei Rodrigo ver. Além vêem-se as serras da pescaria, que eram os cotos da Alcobaça, e o mar, sobretudo a beleza do mar. Eu acho que em poucos pontos do nosso litoral o mar é tão bonito, tão bravo, tão nobre e tão puro, tão pouco poluído como aqui na Nazaré. A peregrinação turística põe outras questões, porque o turista já não se contenta com um templo bonito, com, enfim, uma Galilé para dormir. O turista tem outras exigências e, naturalmente, as povoações acusam esse impacto. Vá lá, acho que a Nazaré não é das terras que têm sofrido mais, mas mesmo assim, é claro que há atentados a um certo equilíbrio que isto tinha. Há concretamente um caso que escandalizou fortemente a opinião dos nazarenos. Eu ainda não ouvi ninguém que achasse aquilo bem. Não é por isso que eu vou pronunciar-me, porque eu, quando vejo assim uma reação contra uma coisa nova, a minha tendência é ficar muito de pé atrás. O que é próprio da preguiça e da timidez é recusar a mudança. Isto por uma razão, é que quem está bem não quer mudar. As mudanças são sempre pedidas por quem quer estar melhor. Daí que há uma grande correlação entre conservadorismo e injustiça. O privilégio foi sempre conservador. Bom, em todo caso, claro que estão a dizer, pois é, mas é que há dois tipos de mudança. Ao mudar para melhor e ao mudar para pior. E a gente bem tem visto que isso é. Agora, também é verdade que esse foi sempre o sofisma. Quem não quer mudar diz sempre, pois é, mas esta mudança vai ser para pior. E quem é que vai servir de juiz? O problema que estou a pôr é um problema complicado. O melhor é verem e depois vamos tirar uma conclusão.
Bom, claro que uma coisa se pode dizer. Este edifício veio alterar o aspecto paisagístico do lugar. E a paisagem da Nazaré era uma obra-prima da natureza. Podemos alterá-la, sim, se for para melhor, não se for para pior. E quem tem que dizer são os especialistas. Terão sido consultados os grandes mestres da arquitetura paisagística, do ambiente, não sei se foram, se não foram. Uma coisa é certa, não temos o direito de deixar a natureza ao arbítrio dos patos bravos. E já que a gente veio a Nazaré para falar de milagres e para evocar aquela santa esculpida lá na Galileia que fez o prodígio de tomar o cavalo pelo cabresto, que teve mão naquela besta e não o deixou saltar no abismo, vamos pedir à Senhora da Nazaré que tenha mão também em certas bestas que a fúria do lucro fazem destruir tudo quanto é bonito.